Olá, colecionadores e seguidores do canal Coisa de Colecionador. Vamos trazer aqui um item de colecionador que eu considero dos mais brilhantes, excelente mesmo, uma coisa que eu gosto demais, que é o Camelot 3000. E essa edição aqui é a edição de luxo que saiu em 2010 pela Panini, tá? É capa dura, né? Logicamente, papel couché, da melhor qualidade e tal, mas posicionando os nossos colecionadores aí, esse título, né, essa série que saiu em 1983, talvez o primeiro marco, se não é o primeiro, é um dos primeiros marcos da grande transformação, da grande revolução que aconteceria nas histórias em quadrinho nos anos 80. Os anos 80 foram muito importantes para as histórias em quadrinhos, porque transformaram o que era uma literatura basicamente para crianças e adolescentes numa literatura para adultos, né? E já começa pelo próprio tema principal aqui, que é o mito do Rei Arthur e dos Cavaleiros da Tábua Redonda, um grande marco na literatura, né? É um grande clássico, já foi explorado por diversos autores, desde o Thomas Malory, né, lá em 1500, mais ou menos, passando por vários T.S. Eliot e várias outras adaptações, inclusive até o Walt Disney, né? Navegou em A Espada Era Lei, né? Aquela animação, mas muita coisa, né, gente? Tem muita coisa. O Rei Arthur é um dos mitos mais prolíficos da história da literatura e etc. Do cinema, né? Quantas versões nós temos no cinema do Rei Arthur? Algumas excepcionais, outras nem tanto, né? Outras meio lamentáveis. Mas essa edição aqui é uma edição espetacular, porque ela, de certa forma, aproveita, o Michael Barr faz um prefácio aqui muito legal, mas muito legal. Por isso que essas edições, legal, elas terem assim, um material extra. Não trazer apenas a série completa, não, trazer material extra, tá? E aqui nessa Retorno a Camelot, uma introdução à nova edição, o Michael Barr conta bastante do que aconteceu lá no início dos anos 80, quando ele planejou escrever o Camelot 3000, tá? Ele conta principalmente que a ideia já estava na gaveta dele há um tempo e ele chegou a oferecer a DC Comics algumas vezes, mas a DC Comics estava meio reticente com a ideia, tal. Era uma ideia muito arrojada, eu vou dizer daqui a pouco por quê, mas que eles não tinham ainda coragem de publicar. Inicialmente chegaram a pensar numa edição em preto e branco, para torná-la mais restrita a um determinado público, não torná-la muito apetitosa, nem interessante para um público mais novo, por causa das ideias arrojadas, tá? E realmente a coisa vai caminhando até que ele acaba conseguindo sinal verde para produzir do jeito que ele queria. Isso é uma coisa que eu sempre comento aqui, que é o autor que mantém as rédeas do projeto para evitar do projeto acabar naufragando, tá? O Michael Barr conseguiu razoavelmente isso, não totalmente, tá? Até ele confessa que por uma certa inexperiência dele, ele aceitou uma regra que na época ele achou que não era nada demais, mas que depois se revelou uma coisa inconveniente. Que a ideia ideal para você lançar uma minissérie em 12 edições é que você faça um armazenamento, ou seja, você produz a história, você produz a arte final, você tem todo o material pronto para levar para a gráfica, mas você vai acumulando o primeiro volume, o segundo volume, o terceiro volume, o máximo que você puder antes de começar a lançar, para você poder manter aquela regularidade do lançamento mensal, né? É importante dizer que essa série aqui marca uma grande transformação na temática das histórias em quadrinho, né, na abordagem, e também marca uma mudança mercadológica. Por quê? Porque foi a primeira revista em quadrinho, a primeira série que era lançada diretamente no que eles chamam, né, mercado direto, que são as lojas especializadas em quadrinho, que naquela época estavam surgindo nos Estados Unidos
e era uma demanda já que o mercado já pedia, coisas específicas para essas lojas, né? Então, a edição não seria uma edição tradicional, com aquele papel jornal daquela época, a folha em papel jornal, a capa que era um papelzinho couché, né? Precisava de um acabamento bem superior, e assim foi feito, tá? Agora, por outro lado, esse foi o lado, de certa forma, muito bom, representou uma mudança. A temática, outro resultado muito bom, mas aí veio o problema. Como não houve um armazenamento e havia urgência de botar o título no mercado, nas lojas, todo mês, eles tiveram que abrir mão da arte extremamente cuidadosa, detalhista do Brian Bolland. Por quê? Porque não dava tempo do Brian Bolland fazer a arte completamente. O Brian Bolland é um artista inglês daquela leva de artistas ingleses que surgiram, que tomaram conta do mercado americano nos anos 80. Ele é um dos melhores, né? Um artista retratista, fotográfico, muito bacana mesmo, que procura, inclusive na anatomia dele, traduzir um ser humano mais próximo da realidade, ao invés daqueles super musculosos, né? Aquelas coisas exageradas que foram se tornar até depois uma marca dos anos 90, né? Bom, o fato é que não dava para ele fazer a arte toda, como ele estava acostumado a fazer, e foi obrigado a passar os rascunhos deles, os lápis deles, né? A arte dele para arte finalistas, o que tornou a série bastante irregular no seu acabamento, na sua arte final, o que é uma pena, mas não prejudica em nada a história. Apenas a arte poderia ter sido feita toda pelo Brian Bolland, né? Teria sido excepcional. Mas, tudo bem, a história continua sendo muito interessante. E é importante dizer o que é um pouquinho a história do Camelot 3000, se você não teve a oportunidade de ler. Eu acho fundamental, essencial. Mas o Camelot 3000 é aquela ideia que existe desde que o mito do rei Arthur existe, de que o dia que a Inglaterra, né, a Grã-Bretanha, o Reino Unido, precisasse, estivesse num momento de grande desespero, o rei Arthur voltaria para salvar o reino, né? Mas aqui, logicamente, a coisa extrapola. O rei Arthur volta, sim, mas no ano 3000, quando a Terra inteira está sendo invadida por alienígenas, né? E no desenrolar da história você vai descobrir que não são bem os alienígenas que estão invadindo a Terra, tá? Mas eu não vou contar, porque eu acho que essa história aqui é essencial vocês lerem. E o que acontece? Aí vem as temáticas, né? Porque o rei Arthur, ele volta pessoalmente, o corpo dele está preservado, ele volta normalmente e tal. Mas os cavaleiros, eles são reencarnações, ou seja, o espírito dos cavaleiros incorpora em pessoas que já existem, e daí vai causando muita confusão, né? Mantendo aquela narrativa típica do mito do rei Arthur. Se você conhece o mito do rei Arthur, não vai se decepcionar nem um pouquinho com essa história aqui, que transporta para o ano 3000, né, um suposto ano 3000, a volta do rei Arthur. É muito interessante, até por uma coragem enorme, em 1983, de um autor de quadrinhos colocar uma pessoa que não se corresponde, não se identifica com o sexo biológico, tá? Por uma questão de reencarnação, um personagem masculino, um cavaleiro da Távola Redonda masculino, um cavaleiro, ele incorpora no corpo de uma mulher por causa de uma interferência da famosa Fada Morgana. E isso causa muito problema, muitos transtornos e muita confusão aqui na história, tá? Eu não posso deixar de dizer, a arte é espetacular, a história é extremamente interessante, é bem simples, é bem fluida, não tem complexidades para você compreender, e você lê isso aqui praticamente, você faz uma maratona aqui e lê os 12 volumes rapidamente. Aqui são 12 revistas que estão incorporadas nessa edição de luxo aqui, tá? Foi a primeira reedição desse grande clássico desde que a editora Abril
publicou lá nos anos 80, tá? Eu, inclusive, tenho aqui na coleção também a edição da Editora Abril. Qualquer dia isso eu boto num vídeo. Mas aqui eu quis mostrar para vocês, dar uma amostra do trabalho fantástico, extraordinário, que é o Camelot 3000, do Michael Barr e do Brian Bolland. Aqui já vamos para o capítulo 9, tá? Eu quis dar essa amostra para vocês, que eu acho que essa edição aqui é necessária para qualquer colecionador de história em quadrinho, tá? Muito legal mesmo essa edição. E eu, se eu não me engano, isso aqui foi lançado antes, inclusive, da criação do selo Vértigo, que foi um selo que marcou muito a história da DC Comics, né? Lançou muitos títulos cultuados até hoje, que são espetaculares mesmo, tá? Então fica essa dica aqui do canal Coisa de Colecionador. Como sempre eu peço a vocês, se inscrevam no canal e deixem seu like, porque isso ajuda a gente. E comente se você leu Camelot 3000, se você gostou, qual é a sua opinião, tal. Até a próxima.